Oi, 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 galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson Asset, do canal Exatistas. Eu vou falar para você nesse vídeo de um assunto muito legal nas provas, que é o tal do polímero. Bora lá? Tá, o que são polímeros? Polímeros, definição bem legal para ele é macromoléculas formadas pela junção de moléculas menores, que são os monômeros ou simplesmente meros. Beleza? Então você gruda várias moléculas pequenas para formar uma molécula grande sem limite de tamanho. Depende da finalidade, né, do polímero. E aí, vou dar um exemplo macro para ficar fácil. Quer ver? Pensa assim. Um clips metálico de prender papel é como se fosse um monômero. Quando você gruda vários monômeros, vários clips desse, você forma uma corrente de clips, que no nosso exemplo se compara a um polímero. Então, o monômero está para um clips, assim como o polímero está para uma corrente feita de clips. Entendeu? Essa é a ideia. É uma macromolécula, uma molécula grandona. Pode ser sintética, como também pode ser natural. Só para curiosidade, os polissacarídeos, as proteínas, são polímeros, porém naturais. Entendeu? Bora lá? E aí é o seguinte, para acontecer a formação de um polímero, tem que acontecer uma reação, óbvio. Que reação que é essa? Reação de polimerização. E essa reação de polimerização pode se dar de dois jeitos possíveis. Olha no primeiro exemplo da sua tela. Perceba que está quebrando ligação duplas, percebeu isso? E quando você começa a grudar esses fragmentos, perceba que não tem mais a dupla, só tem ligações simples agora. Esse tipo de polimerização, onde você desmancha a ligação π, fica só sigma, é chamada de polimerização por adição. Então, na reação de adição, você quebra a π, normalmente. Eventualmente, você quebraria algum ciclo, como, por exemplo, no nylon 6, tudo bem? Vamos para o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, você está grudando fragmentos de moléculas também, você percebeu isso? Só tem um probleminha. No exemplo de baixo, você não está quebrando ligação π. Você está arrancando uma molécula da brincadeira. E percebeu? Tem outra cor já. Percebeu que você está arrancando, eliminando moléculas de água? E quando eu elimino algum tipo de molécula, seja água, metanol, HCl, a polimerização já vai ter outro nome. Nesse caso, a gente chama de polimerização por condensação. Entendeu a ideia? Show de bola. Nessa segunda, estamos fabricando um material super rígido, que nem pode ser reciclável, que ele é usado na fabricação de cabos de panela. É um material que não derrete. Ele queima, mas não derrete. O material é chamado de baquelite, mas só para curiosidade, tá bom? Beleza? Então, as polimerizações clássicas, ou é por adição quando você quebra a ligação π, ou é por condensação quando você elimina algum tipo de molécula. Beleza? Bora lá? E o primeiro polímero que eu quero falar nesse vídeo chama-se polietileno. O que seria polietileno? A junção de várias moléculas de etileno, é óbvio, não é verdade? Então você está vendo aqui um tal de polietileno, que pode ser representado, inclusive, por esse símbolo, beleza? O 2, a flechinha de retornável, de reciclável, e ele pode ser representado pelo número 2. Dependendo da densidade, pode ser representado também pelo número 4. Mas isso não vem ao caso agora. Como que se produz esse tal de polietileno? Como é que funciona o processo? Bom, você pega N moléculas de etileno, que é o seu monômero, você quebra a ligação π que tem dentro dele, percebe que não tem mais a π, mas quando você quebra, você abre como se fosse dois bracinhos, um para a direita, um para a esquerda. Dá para esse fragmento de molécula, esses N fragmentos de etileno, começar a grudar um no outro. Aí você forma um polietileno. Perceba que esse fragmento se repete muitas vezes, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 vezes, produzindo um polímero. Uma das aplicações desse cara é na fabricação das caixas de água, por exemplo. Algumas classificações, alguns nomes para esse cara aqui. Primeiro, ele é sintético. Por quê? Porque na sua casa não tem uma árvore que produza polietileno. Esse é o primeiro critério de classificação. Por que adição? Porque você está quebrando a ligação π. Só isso. Por que homopolímero? Porque você está grudando apenas um tipo de monômero. Você está fazendo uma corrente de clips com um único tipo de clips. Isso é homo. E por que termoplástico? Porque eu posso aquecê-lo, ele amolece, e eu posso moldá-lo de novo. É exatamente por isso que ele é reciclável. Beleza? Então, normalmente os polímeros termoplásticos têm uma boa reciclabilidade.
e aquele símbolo que apareceu em cima te indica realmente que ele é reciclável. Tudo bem? Beleza? E agora eu preciso te falar de mais um super legal em provas. Olha lá. Polietileno tereftalato, que você conhece com o nome de PET. Não é seu cachorrinho, não é seu gatinho, nada disso. PET aqui quer dizer polietileno tereftalato. É o plástico representado pelo número 1. Como é que ele é feito, Wanders? Ele é feito pela reação entre um ácido dicarboxílico e um diálcool. Esse ácido, só para curiosidade, chama-se parabenzeno dioico ou ainda tereftálico. Esse álcool que você está vendo na sequência, ele é chamado de etilenoglicol ou etanodiol. Bom, estamos combinando ácido com álcool. Não sei se você se lembra desse momento, mas a reação entre ácido e álcool produz éster. É o seguinte, essa hidroxila que eu acabei de destacar para você, mas esse hidrogênio, por exemplo, eles formam água. Ah, deu para perceber, está eliminando a água bem aqui, ó. Aí esses dois fragmentos se juntam. Ah, formou um éster, Wanderson. Perfeito. Bom, no meu desenho, tem só um éster desenhado aqui. Só tem um, né? Só que pensa numa molécula grande, com zilhões de fragmentos de ácido e álcool grudando no outro alternadamente. Você vai ter vários ésteres ao mesmo tempo. É exatamente por isso que o polietileno tereftalato é um dos tipos de poliésteres, ou poliéster, se você preferir, no singular. Entendeu? Existem outros poliésteres, mas se tem a função éster repetindo muitas vezes, você tem um poliéster, ok? Classificação. Quais são os nomes que a gente atribui para esse polímero? Sintético, por quê? Porque na sua casa não tem uma árvore, uma plantinha que produza PET. Por que condensação? Porque você está eliminando água para formar o polímero. Por que agora ele é um copolímero e não mais um homopolímero? Porque você está grudando dois tipos de clipes. O ácido benzenodioico e também o etilenoglicol. Você está fazendo uma corrente com dois tipos de clipes, por isso copolímero. Faz sentido? E por que termoplástico? Porque ele pode ser amolecido e reutilizado com outro formato, moldado de um outro jeito. Beleza? Entendeu? Normalmente, os termoplásticos são recicláveis. E só uma curiosidade sobre esse polímero em especial, ele é usado naquela garrafinha de refrigerante. E perceba que a garrafinha, quando vai para a unidade de envasamento do refri, ela é bem pequenininha, percebeu? Ela não é grande do tamanho que você conhece. Mas por que não? Porque ele é um polímero do tipo termoplástico, ele pode mudar o seu formato, exatamente pelo fato de ser termoplástico. Então, a garrafinha de 2 litros, 1,5 litro, não sei qual que está aparecendo aí, ela é bem pequenininha, dá lá uns 20 centímetros, ela aumenta de tamanho sob pressão. Beleza? Entendeu a ideia? Polímero é muito tranquilo. Falei para você da definição, a junção de várias moléculas pequenas. Falei que tem dois tipos de polimerização clássica, que são adição e condensação. E dei dois exemplos bem bacanas, né? Dei um exemplo de polietileno. Poderia dar exemplo de polipropileno, que tem muito a ver com polietileno, o jeito do processo acontecer. PVC pelo mesmo formato, Teflon pelo mesmo estilo de reação. Aí falei de polietileno tereftalato, que é o PET. Quem mais se parece com ele no jeito de fabricar, o jeito de produzir? O nylon se parece muito, alguns tipos de policarbonatos e por aí vai. Beleza? Só uma curiosidade, polímeros que não são chamados de termoplásticos, como por exemplo o do cabo de panela, que é baquelite, você chama de termorrígido ou termofixo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Dê um like no final. Um abraço. Fui.